Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 8, na parte 5ª, diz assim, olha: o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo Espírito Santo ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do seu Pai, e para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança no reino dos céus. Vamos fazer uma pintura. Imagine um prisioneiro condenado, acorrentado por sua culpa, sem esperança de absolvição. De repente, alguém entra na cela, alguém inocente entra na cela, justo, sem nenhum crime, perfeito, sem mancha, sem mácula, e oferece-se para tomar o seu lugar, aceitando a sentença completa dos seus crimes. Esse prisioneiro liberto não apenas escapa da punição, mas é conduzido a uma nova vida, adotado por uma família real, com direitos a uma herança eterna. Essa é a obra redentora de Jesus Cristo. Ele não apenas nos substituiu, mas nos reconciliou com o Pai e nos fez herdeiros do reino dos céus. Esse foi o estudo que nós fizemos ontem na Igreja Presbiteriana de Estância. Eu quero compartilhar com você que está nos ouvindo através da web Rádio Estância Gospel e também através do Facebook. Gente, olha, essa gloriosa verdade está fundamentada na palavra de Deus. Em Romanos 5,19 está escrito: pela obediência de um só, muitos serão constituídos justos. Portanto, apontando para a perfeita submissão de Cristo, a vontade do Pai em todo o seu viver e morrer. Essa obediência culmina em um seu sacrifício oferecido. Cristo ofereceu-se por nós, pelo Espírito Eterno, a si mesmo imaculado, a Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Um sacrifício único e completo Jesus fez na cruz do Calvário. Gente, Cristo satisfez a justiça divina ao se entregar como propiciação pela fé no seu sangue. Isso está escrito em Romanos 3,25. Cumprindo a exigência da santidade de Deus, como um altar onde a ira foi apaziguada. Sua oferta amorosa é descrita também em Efésios capítulo 5, versículo 2, onde o Paulo diz: Cristo nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício de aroma suave. Cristo, ele fez uma obra perfeita. E muitas vezes nós não imaginamos a perfeição desta obra. A perfeição da obra de Cristo é que Cristo nos colocou como Adão era antes de pecar. Ele nos justificou. Quando o Eterno olha para nós, cristãos, Deus nos vê como Adão antes de pecar, perfeito. Essa é a obra de Cristo em nossas vidas. Além de reconciliar-nos com Deus, Jesus assegura uma herança eterna, como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Com uma só oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Esta salvação não é genérica, mas aplicada àqueles que o Pai lhe deu, como declara Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 17, versículo 2, em sua oração sacerdotal, ele diz assim: assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A redenção é segura e eficaz, pois Cristo entrou no Santo dos Santos uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Tornando-se mediador de uma nova aliança que garante a herança prometida, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 15. Conforme Efésios capítulo 1, versículo 11 e 14, em Cristo fomos também feito herança. E o Espírito Santo, selo da promessa, é o penhor da nossa herança.
assegurando que aquilo que Jesus adquiriu com o seu sangue está plenamente desfrutado por todos os que o Pai lhe confiou. Cristo, ele nos deu vida eterna. Hoje nós temos direito de nos achegarmos a Deus, de adentrarmos no Santo dos Santos. Paulo, escrevendo aos Colossenses, eu repito demais esse texto. Quando eu falo demais, é que eu repito muito, mas sempre ele é para ser recitado mesmo. Ele nos transportou do reino das trevas para o Filho do seu amor. Nós não somos miseráveis, nós, cristãos, não somos miseráveis diante do Eterno, do Todo-Poderoso. Nós somos miseráveis de nós para nós. Quando eu olho para a minha vida, para o meu ser, para minhas entranhas, eu encontro miserabilidade. Mas quando eu olho para Deus através de Jesus, e quando nós vamos a Deus em Cristo, e quando nós entendemos que estamos em Cristo, a Bíblia diz que nenhuma condenação há. Somos filhos, herdeiros. Então, quando nós nos achegamos diante de Deus para orarmos, não se chega diante de Deus um miserável. Não, se chega diante de Deus um filho santificado, justificado, perfeito em Cristo. Que coisa linda, gente. Isso não nos faz livres das dificuldades, das tentações, de tudo que nós passamos aqui na terra de ruim. Mas eu quero dizer que existem dois extremos perigosos. Existe o extremo de você pensar, nós pensamos que o que Cristo fez em nosso lugar nos possibilitará um paraíso aqui na terra, que nós vamos ser o cabeça, que nós vamos ocupar os melhores lugares, que Ele vai responder todas as nossas orações, conforme o nosso querer. Isso não é verdade. Isso é uma falácia. Isso é uma mentira. Não. Nós vamos viver consoante a palavra de Deus, crendo no que Cristo fez por nós e em nós, crendo que Ele tirou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne, crendo que de antemão Ele já nos deu o penhor do Espírito eterno. O Espírito Santo mora dentro dos cristãos e somente dos cristãos. O Espírito Santo é da igreja e a igreja é de Cristo. O Espírito Santo é da igreja e a igreja é do Espírito Santo. É o penhor que de antemão Ele já nos deu. Então, quando nós oramos, quando nós estamos diante de Deus, não são simples não são miseráveis. Ah, Deus está ali olhando para os miseráveis. Não, Deus está olhando para os seus filhos, lavados, redimidos, reconstituídos em Cristo Jesus, santificados, instruídos, modificados, transformados, ressuscitados, porque fomos mortos em Adão, ressuscitados. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: Ele nos ressuscitou porque estávamos mortos em Adão. E agora estamos vivos. Então não somos miseráveis. Somos miseráveis, sim. Se por acaso em meu coração há orgulho, aí o Espírito Eterno vai dizer: você não tem que se orgulhar, não tem que ser altivo, não tem que ser soberbo. Quando nós olhamos de nós para nós observamos a miserabilidade. Mas em Cristo, nós somos filhos, herdeiros. Nós somos construtores de antemão, como igreja do Senhor, do reino que será arrebatado. É a graça de Deus, imputada, mesmo sem merecermos. Então não há lugar para nós andarmos choramingando, com pena de nós mesmos. Ah, eu sou um miserável, pecador. Sim, você é um miserável quando você olha de você para você. Mas em Cristo, diante de Deus, somos seus filhos. Somos herdeiros, perdoados, santificados, justificados, transportados do reino das trevas para o Filho do seu amor. Tem notícia melhor do que essa? Tem notícia mais gloriosa do que essa? Tem notícia melhor do que a Bíblia diz que Deus não leva em conta, Deus não imputa
os nossos pecados. Os nossos pecados não são imputados em nós. Deus não o considera para a perdição, para o juízo. Bem-aventurado aqueles a quem Deus não imputa pecado, meu Deus. Salmo 32, 34. Eu lia isso, Deus, o que é isso? Se o Senhor não inocenta o culpado, e agora o Senhor diz que bem-aventurado o homem o qual o Senhor não imputa pecado. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram reconciliados. Então, festejemos esta graça, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos constituiu sumo sacerdócio real, porque o Senhor nos transportou do reino das trevas para o Filho do seu amor, porque nós não somos uma coisinha qualquer jogada neste universo, nós temos um dono, nós temos um Deus. Podemos passar por sofrimento e passamos, por perseguições, sim, tentações, morte, mas crendo pela fé em Cristo Jesus, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Cristo, Ele fez perfeitamente. Nós não temos ainda a noção, porque ainda estamos neste corpo de humilhação e estamos ainda em um sistema decaído, né? Nós habitamos em um sistema decaído. O pecado ainda habita. Mas nós veremos face a face esta graça que está nos prometida para o louvor da glória de Deus. Gente, o negócio é tão sério. De antemão, ele já mora em nós, o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Ele mora no cristão, gente. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Então eu quero concluir dizendo o seguinte, olha, somos miseráveis sim, quando olhamos de nós para nós. Aí nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que a luta é grande, que nós não queremos pecar, mas acabamos pecando, que o pecado ainda habita em nós, que nós lutamos contra o pecado que está dentro de nós. Paulo diz isso, aí tudo bem, somos miseráveis. Mas também somos santificados, reconciliados, somos filhos, somos herdeiros, sacerdócio real em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Somente os cristãos têm essa graça de ter a natureza adâmica e a natureza regenerada de Cristo em nós, para o louvor da glória de Deus. Até uma outra oportunidade, em nome de Jesus. Se Deus quiser, segunda-feira, em nome de Jesus, estaremos aqui na Web Rádio Estância Gospel, transmitindo a palavra de Deus. Você e todos os seus são nossos convidados sempre a estar conosco. Eu quero fazer um convite a você, olha, a Igreja Presbiteriana de Estância fica na Rua Gomercindo Bessa, 124, no centro, bem em frente à Câmara Municipal de Estância. Você e toda a sua família são nossos convidados especiais para estar conosco. Dia de quinta-feira, às 19 horas, estudo bíblico, né, da Palavra de Deus com oração pelas famílias. E domingo, às 9 horas da manhã e às 18 horas e 30 minutos, 9 horas da manhã, culto e escola bíblica dominical, e à noite, culto solene. Tá bom? Um abraço, que Deus abençoe você. Mas quero dizer o seguinte, a Igreja Presbiteriana não é a Arca da Aliança, não. Jesus é a Arca da Aliança. Você pode pertencer a uma outra comunidade, glória a Deus. Jesus é a Arca da Aliança. O negócio é estar com Jesus. Nada nos assegura a não ser Jesus. Não é a religião, pelo amor de Deus. Não. Não é a sabedoria humana. Não. É Jesus. Mas quero dizer outra coisa. Você pode morrer, você pode viver sem Jesus. Mas é terrível morrer sem Ele. Por isso, por favor, não morra, não viva sem Jesus. Não. Viva com Jesus, morra com Jesus e ressuscite com Jesus, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém.